Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Desejo Ardente, da autora Cristina Rocha. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas inscritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, antes de tudo eu quero dizer para vocês que essa é uma história dark. E, diga-se de passagem, a Cristina Rocha, ela chegou com tudo. O primeiro livro, que foi Desejo Pecaminoso, começou meio que revoltante, porque ali tudo dava a entender que seria uma relação entre pai e filha, uma relação amorosa. Mas no decorrer da história a gente descobriu que não era bem assim e foi uma história bem envolvente. Mas como ali a gente sabia que não era pai e filha, então foi algo mais tranquilo de se ler. Já essa segunda aqui, que é o Desejo Ardente, que vem contar a história em 172 páginas, aqui já não é bem assim, gente. Aqui o negócio é dark, o negócio é pesado. E confesso para vocês que eu fiquei com o meu psicológico um pouco abalado, porque eu tive muitas sensações diferentes. Eu tive muitos sentimentos diferentes durante essa leitura e eu vou explicar cada uma delas para vocês. Bem, primeiro começa com realmente é um relacionamento entre sobrinha e tio. Para tudo. Espera, não vai decidir não ler. Calma, deixa eu te explicar e depois você vai ver que vai valer a pena você estar lendo esse livro também. A Adele e o Jones, que foi o protagonista do primeiro livro, então eles casaram, tiveram então a Natalie, que é a única filha que eles têm, beleza? E vivem os três lindamente, perfeitamente felizes com o tio Theo, que ele é irmão do Jones, que vive ali e trata ela como uma princesa, trata ela como uma menina maravilhosa, como a sobrinha amada, porque ele viu nascer e convive com ela desde então. Quando essa menina completou 12 anos, ela colocou na cabeça dela que ela estava apaixonada por esse tio Theo. Só que essa situação dela pensar, eu sou apaixonada pelo meu tio, começou a criar uma proporção maior, porque ela ficou obcecada por esse tio. Quando ela estava com seus 15 anos, ela decidiu que ela ia conquistá-lo. Gente, aí começa já a um sentimento assim, onde eu fiquei louca da vida, onde eu quis pegar essa menina e quis bater nela até não querer mais. Tá, vamos dizer, mas 15 anos ainda é criança. Gente, hoje em dia não é mais criança, né? Vamos confessar aí, vamos abrir os olhinhos, porque hoje em dia uma menina de 10, 12, 13, 15 anos sabe mais do que eu, que tenho 40, né? 45. Sabe muito mais do que eu. As meninas de hoje, elas estão amadurecendo muito rápido. E a Natalie, ela foi criada com uma certa abertura. O pai e a mãe criaram ela com uma certa liberdade. Então, na cabecinha doentia dela, ela quer o tio dela a todo custo. E eu vou dizer pra vocês, gente do céu, sinceramente, eu tô rindo, mas é porque, na verdade, eu queria chorar de ódio dessa menina. Ela com 15 anos, se vocês souberem tudo que ela fez para induzir o tio dela, eu não tô tirando a responsabilidade dele, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se vocês souberem o que ela fazia, ela se tocava, ela se esfregava nele. Gente, ela ficava seminua na frente dele. Meu Deus do céu, essa menina, ela precisava de um psicólogo. Ele, quando percebeu a primeira vez o que ela estava fazendo, porque ela estava na casa dele, que era algo comum dela passar final de semana com ele, e ela deu um jeitinho de ficar grudadinha nele, de começar a se esfregar nele, ele, óbvio que ele fugiu dela, óbvio que ele deu um esporro nela, mas não adiantou, porque ela ficcionou que ela tinha que ter aquele homem na cama dela, na vida dela.
E aí ela foi infernizando, foi infernizando. Gente, por muitas vezes, ele falava pra ela coisas muito agressivas, sabe? Como falando assim que ela tava parecendo uma vagabunda, que aonde já se viu ela fazer aquilo. Mas ela, por mais que ela ficasse ofendida naquele primeiro momento, depois ela olhava pra ele e falava assim, mas eu vou ser a sua vagabunda. Eu quero ser a sua vagabunda. Gente, essa menina, ela passou de todos os limites. Eu fiquei com mais raiva dela do que dele, pra falar a verdade. Porque vocês têm que ler pra vocês entenderem a minha revolta com essa menina. Até que chegou um momento que ele não conseguiu fugir mais. Porque ela se tornava tão presente, ela fazia tanta coisa pra ele notar ela como mulher, que não era tão mulher assim, mas já tinha um corpo formado, que chegou um certo momento ele não resistiu. E vou dizer pra vocês, por mais que a cena dos dois, as cenas de sexo entre eles, é uma cena mais selvagem, é uma cena onde ele é mais bruto, onde ela gosta disso, olha, tirando a parte dele ser sobrinha e tio, vou te dizer que o negócio pega fogo mesmo, que você fica assim, meu pai amado, o que tá acontecendo ali? Porque você fica arrepiada com cada detalhe. Lembrando, quando ele tira a virgindade dela, ele trata ela como se ela fosse uma mulher realmente, porque ele deixou bem claro pra ela, você ainda é uma menina, você é minha sobrinha, você é o meu sangue. E eu gosto de algo que você não conseguirá me dar. Eu gosto de um tipo de sexo que você não vai aguentar. E ela falava, eu aguento. Gente, ela provocou demais. E quando ele foi, que ele tirou a virgindade dela e depois das outras vezes que eles se relacionaram, eu vou dizer pra vocês que eu não conseguia ver uma menina ali de 15 anos. Eu vi uma mulher feita, uma mulher experiente. Porque tudo que ele fazia, ela dava conta e ela ainda gostava. Tudo bem. Até o momento que eles ficaram ali se esfregando, até o momento que aconteceu tudo, pra mim foi muito chocante, pra mim foi uma coisa muito... Não sei, eu não conseguia entender muito bem isso, porque toda vez que a gente fala de relação tio e sobrinho, a gente já pensa assim, é porque o tio molestou a sobrinha ou o sobrinho, né? E nesse caso foi bem o contrário. E só que, ao mesmo tempo que essa história, ela é chocante, essa história, eu falei pra vocês, mexe com o psicológico, porque tem a ver com sangue ali, é uma história muito bonita depois desse ponto. Porque ele se rendeu, mas ele sabe que não pode continuar aquilo ali. Ele sabe que aquilo está errado. Ela também sabe, porque muitas vezes ela fala que ela não deveria ter provocado como provocou, mas ela não aguenta, ela precisa dele. Ai, que raiva dela! E ele começa a criar um plano para poder se afastar definitivamente dela. Só que a bicha é tão esperta que ela fez aniversário e ela pediu para ele como presente que eles viajassem por uma semana sozinhos. O pai e a mãe, vendo ali tudo normal, porque é a sobrinha que ama o tio que ama a sobrinha, sempre tiveram essa relação muito boa entre eles, não tem nenhum problema, né? A filha de 15 anos viajar com um homem que já deve ter seus 30, não tem problema nenhum, né? Então deixou, e nessa viagem muita coisa aconteceu, relações aconteceram profundamente que, meu Deus do céu, você fica sem fôlego. Só que foi nessa viagem que eu tive certeza que a Nathalie, ela tem problemas. Ela não é uma menina normal. Durante essa viagem, no qual ela estava agindo com o tio dela como se eles fossem um casal apaixonado, ela encontrou ali outras pessoas e uma dessas pessoas é um conhecido do tio dela. Ele também é um senhor maduro que estava ali com a sua enteada, porque a mãe da menina ia chegar daqui uns dias. E ela percebeu que essa menina era apaixonada pelo seu padrasto. E pasmem, quando ela ficou sozinha com essa menina, que ela começou a conversar com essa menina, gente, ela orientou essa menina a chegar no padrasto. Ela orientou essa menina a ser feliz. Gente, como assim? Ele é marido da mãe da menina. Como ela tá dizendo isso? Vai fundo. Quem sabe ele também não tem o mesmo sentimento por você? Gente, como assim? Não, gente, essa menina tem problema. Mesmo ela sabendo que ela tá agindo errado, que ela não deveria estar fazendo com o tio o que eles estão fazendo, ela vai e fala pra outra, vai e faz a mesma coisa, vai ser feliz. O que importa é ser feliz. Não, o que importa é ser feliz, criatura. E ela ainda diz muito pro tio dela,
vamos fugir, vamos recomeçar, vamos ser felizes, porque eu sei que aqui nós não vamos conseguir, mas longe daqui nós vamos conseguir ser felizes. Olha a mente dessa menina, eu enfrento qualquer coisa por você. Olha a mente dessa menina, gente. E depois que ela ficou orientando a outra a fazer isso, eu tive certeza, essa menina tem problema. Quando eles retornaram, então ele colocou em prática o plano dele, que seria ir embora para outro país. E assim, quando ela descobriu, ela surtou. Quando ela descobriu, ela odiou, ela brigou com ele. E engraçado que ela teve um rompante na frente do pai e da mãe. E eles não conseguiram enxergar. Eles viam o quê? Eles viam que era uma sobrinha muito apegada ao tio e que não estava aceitando a ideia do tio ir embora para outro país. Era assim que eles viam, eles não conseguiram enxergar nada além disso. Gente, pelo amor de Deus, né? Conforme eu fui lendo ali, estava tão clara a relação dos dois, que não tem como esse pai e essa mãe não ter percebido nada. Que santa ignorância foi essa? Esses dois pais também eram dois tapados para não perceber. E passa-se muito tempo. Passa-se muito tempo no qual ele foi embora, ele refez a vida dele e ele queria que ela refizesse também. Só que os dois sofrem. Por mais que ela esteja revoltada com ele, por mais que ela não queira falar com ele, ela foi fazer faculdade fora, ela não vinha para as festas de família quando sabia que ele era presente, porque ela não queria dar de cara com ele, porque ela tinha muita mágoa, porque ela não conseguia aceitar o que ele fez de acabar tudo entre eles, né? Ela não conseguia enxergar isso, ela não conseguia entender, por mais que ele tentasse explicar que era o melhor, que não tinha outra solução. E vai desenrolando várias coisas, até que chega um certo momento, não tem como evitar mais, eles acabam se encontrando em uma festa de Natal. Ela já está com outra pessoa, que também dá prazer a ela na cama, como o tio dela fazia. Ele está, então, agora com a sua esposa. Só que a relação dele está muito complicada. E, novamente, tem trocas de farpa ali. Porque ela não deixa barato. Ela, o tempo todo, ela tá ali cutucando ele. O tempo todo, ela tá jogando na cara dele que ela foi abandonada, que ele não olhou para trás, que ele não quis saber dela. E todas as pessoas em volta vê como revolta de uma sobrinha que o tio foi viver a vida dele e deixou a princesinha para trás. Ninguém consegue enxergar que existe algo a mais nisso. E finaliza de uma forma assim surpreendente, que eu não esperava. Finaliza de uma forma onde você vai entender tudo o que aconteceu. Eu confesso para vocês que é uma história dark, então tem que ser com temas difíceis mesmo, com temas polêmicos. Mas para mim, se fosse uma história, de repente, de um homem mais velho, de uma mulher, de uma menina, se fosse, de repente, a história de parentes, mas não consanguíneo, igual foi da mãe e do pai dela, eu ia dizer que essa história era linda, era maravilhosa, porque essa história mexeu muito comigo, mexeu mesmo. Eu achei uma história muito bonita, uma história, assim, que traz muita reflexão. O que pegou mesmo foi esse negócio de tio e sobrinha. Isso pegou muito mesmo. Isso foi o que me incomodou muito, que eu acho que vai incomodar muitas pessoas. Eu sei que isso acontece, eu sei que isso tem por aí. Não é algo novo, não é algo que, né, a autora colocou na cabeça, vou fazer isso aqui, mas isso não existe. Não, gente, isso existe, a gente sabe que existe. Talvez não é tão comentado, mas a gente sabe que existe. Tinha que ser, sobrinho! Ai, que raiva! Tinha que ser! E realmente, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês tentem ter a visão que eu tive. Eu quero que vocês venham me dizer se vocês também, não assim que ela foi 100% a culpada. Não foi, gente, porque, né, ele também tinha que ser um pouco mais forte. Ele tinha também que ter fugido antes, mas ele cedeu. Mas se ela foi mais culpada do que ele, se ela forçou tanto que levou a ele a fazer o que ele fez, porque eu tô falando pra vocês, gente, se vocês lerem os relatos das barbaridades que ela fazia para seduzir esse homem, vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão entender. Então, assim, eu tive um mix. Eu tive raiva, eu tive, assim, momento que eu torci pelos dois e falei assim, gente do céu, aconteça alguma coisa, fala aí que vocês não têm o mesmo sangue, vai, explode um segredo aí, fala que vocês não têm nada a ver um com o outro. Te juro, eu me peguei torcendo por eles. Eu sofri
cada vez que eu lia que ele estava chorando por ela, que ele estava sofrendo por ela. Eu sofri toda vez que eu via ela revoltada, como se ela tivesse ódio dele, sendo que na verdade não era isso. Gente, eu sofri demais com esse casal, sofri mesmo. E lamentei muito, né, por ser uma relação de tio e sobrinha que, putz, grilo, viu? Se não fosse... Ai, se não fosse, a história era maravilhosa. Mas enfim. Então eu deixo para vocês mais um livro dark e falo para vocês, por mais que seja polêmico, leia porque vale a pena ler, tá? Vale a pena mesmo. E é o que eu falo para vocês. Quando chegar num certo ponto da história, vocês vão até esquecer o parentesco. Vocês vão esquecer, vocês vão deixar isso para trás. Vocês vão focar no que eles estão vivendo dali para frente. Então assim, agradeço muito pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.